Olá, pessoal. Vou fazer agora uma análise das previsões, ou o que é que a gente pode falar, né? A gente chama de previsões do tempo, previsões de como vai se desenvolver, por exemplo, uma cura. Então, essa é uma palavra que a gente usa também na astrologia. Na realidade, são deduções, são análises de dados que nos dão, que nos oferecem essa capacidade de interpretação e desenvolvimento daquilo que pode acontecer durante esse ano. Quais são as energias atuantes? O que está disponível para nós, né? É claro que cada um de nós vai fazer uso dessas energias, tanto dependendo do seu mapa individual, quanto também do seu mapa coletivo. Porque nós temos um karma, que é o mapa, por exemplo, do Brasil, onde eu me encontro agora, né? E se eu estivesse na Itália, talvez o mapa da Itália seria mais adequado para eu analisar o que iria acontecer, porque a gente está inserido num grupo, nós não estamos fora, né, desse grupo. E eu vou começar a falar da realidade sobre o mês de janeiro. Mês de janeiro muito ainda preocupante, com configurações de tensões muito grandes. Quando a gente faz uma análise de mapa, o que a gente chama de mundial, né? Existe um mapa, que seria o mapa do ingresso do Sol, que isso a gente analisa sempre, todos os astrólogos fazem isso, os astrólogos que fazem astrologia mundial analisam o mapa do ingresso, por exemplo, o mapa de uma lunação, especialmente se ela tem um eclipse, né, como aqui aconteceu em 14 de dezembro. E hoje, dia de lua cheia de Capricórnio. Tá? Então vamos falar de trabalho, vamos falar de profissão, daquilo que a gente deseja alcançar, quais são nossas ambições, né? Em geral são ambições profissionais, são ambições sociais, né? Quero ser reconhecido por meu talento, né? Essas são nossas ambições. Então eu vejo janeiro, mesmo até o final do mês, um mês muito tenso. Na realidade, a conjunção que está preocupando todo mundo e que vai durar praticamente até o meados do ano, depois ela diminui de intensidade e volta no final do ano, né? É a quadratura entre Saturno e Urano, que vai acontecer, o Saturno tendo ingressado no signo de Aquário, signo, 11º signo do zodíaco, primeiro que tinha como regente o próprio Saturno e tendo como corregente moderno, na astrologia mais moderna, Urano, porque foi depois do telescópio que ele pôde ser visto, né? Mas sempre usando essa analogia com os deuses, a gente pode falar que é uma espécie de briga entre pai e filho. Por quê? Porque o pai é o representado, nesse caso, é representado pelo próprio Urano. Urano era dono do reino do céu. Ele era dono das estrelas, dono das galáxias, dono de tudo que acontece no céu. E ele era um pouco, como é que eu poderia dizer, independente, diferente dos outros deuses, ele não queria se misturar, mas enfim, ele recebeu esse dom de cuidar do céu. Ele deitava sobre Géia à noite, né? Olha, as estrelas trazendo sementes de vida para o nosso planeta. Só que os filhos que depois Géia gerava eram rejeitados pelo pai. Isso é uma coisa muito aquariana também. Mas por um problema de estética, dele não gostar, porque eles eram feios, eram disformes. E é uma atitude muito aquariana essa. Aquilo que não me agrada, eu afasto do meu olhar, né? Isso é uma atitude muito aquariana.
Mas aonde ele está, esse planetinha tão rebeldezinho, diferente, não se sujeita a regras? Ele está transitando no signo de Touro. Todos nós temos o signo de Touro no nosso mapa. O signo de Touro tem relação com os seus valores materiais, os seus bens, aquilo que você mais cuida. É uma coisa tipo o Pequeno Príncipe, aquilo que eu conquisto, eu tenho que cuidar. Então, é por isso que em Mundial ele se relaciona com a casa 2, mesmo não estando na casa 2 do teu próprio mapa, mas em Mundial esse é o significado. Bens materiais, propriedades, terras, terrenos, porque Touro tem relação com a terra e os produtos da terra. Depois você tem relação com os bancos, um lugar onde fica o teu rico dinheirinho que te dá segurança. E talvez a palavra-chave é justamente a segurança. E Saturno, que é filho de Urano, um daqueles filhos que ele rejeitava, já escondeu. Construiu depois uma foice de ferro, me parece, de ferro, e deu para o filho e falou, olha, quando o teu Urano deitar sobre mim, corta o falo. E é o que Saturno fez com o pai. Então, de uma certa forma, aquela liberdade que está sendo implantada já há muito tempo sobre bancos de internet, sobre compras de internet, que esse ano se acentuou muito, né? Mas isso, Urano está aí desde 2012, então esse foi um processo, ele pode ter começado a fazer efeito mesmo em 2008, 2009, talvez mais para 2010, sempre que quando ele se aproxima de um signo, o aspecto já começa a funcionar, né? Essa energia já vem sendo gerada. Então, nós vimos se acelerar, né? Todo mundo, eu agora tenho o banco, o aplicativo, eu compro, vendo, não sei o que, não sei lá. O dinheiro foi sumindo, o dinheiro de papel. Primeiro ele foi substituído por um cartão, daqui a pouco não vamos precisar mais de cartão, né? Você vai passar, sei lá, vai ter um chip, vai passar o dedo, né? Já tentaram fazer até o reconhecimento pelo olho. Tem muitas maneiras de reconhecer se aquela conta bancária é sua. Então, o que vai acontecer? O que eu acho que Saturno veio trazer é um pouco de regras, mais regras sobre essas vendas ou essa compra e venda de internet que podem estar causando problemas. Bancos talvez tenham que se fundir, né, se juntarem em grandes aglomerados. Esse aspecto é muito forte a partir do dia 14, 15 de janeiro, acho que é dia 17 que fica a quadratura exata, mas ela fica muito forte até março, abril. Abril ela diminui, volta a maio, junho, julho e vai até terminar mais ou menos em julho, mas ela vai voltar em dezembro do próximo ano, porque ao retrogradar, os planetas se afastam um do outro, né? Mas vamos pensar primeiro janeiro, fevereiro, porque é aqui que tem o maior impacto, né? Nós todos estamos com muita esperança. Esperança na vacina, esperança, né? Todo mundo quer que a coisa seja rápida. Olha lá Urano, que Urano é rapidinho, é vapt-vupt. Mas o Saturno fala, seja prudente, as coisas não são assim, a gente precisa dar tempo ao tempo. Então, vamos ter o começo do ano, até fevereiro, ainda cheio de restrições. Aqui nesse ponto de fevereiro, talvez eu coincida até com o nosso carnaval, muito, muito forte essa quadratura, impedindo as pessoas de ter liberdade. Saturno cerceia Urano, apesar de Urano ser o pai. Pode haver muita rebeldia, muita
as pessoas não querem se submeter a essas regras e a essas limitações, que são limitações saturninas. E Saturno entrando em Aquário fala da coletividade, mas também fala, o que ele nos diz? Não fala sobre a responsabilidade que nós temos em relação à sociedade onde nós vivemos, a nossa relação com os outros, e não somente conosco. Isso é uma coisa um pouco aquariana, sabe? O aquariano, ele enxerga longe, ele enxerga na sociedade, ele tem uma visão de longo prazo, mas no sentido de mudar a sociedade. O trabalho de Aquário, e desse Aquário regido especialmente por Urano, é aquele de fazer revoluções para implantar novas ordens. Ordens novas. A gente está ouvindo falar muito dessa nova ordem mundial. Que ela esteja sendo feita por grupos, por pessoas, por políticos, por países. Isso a gente não vem ao caso. Nós vamos falar dos efeitos que nós vamos ter, né? E o efeito vai ser esse. Vamos continuar sendo cerceados na nossa liberdade. Ao mesmo tempo, eu vejo que Júpiter está em conjunção também. Então, se Júpiter vem trazer esperança, vem trazer otimismo, e nos fala, né? Porque a gente vê na TV, ai, mas já começaram a vacinar, já fizeram isso, e por que aqui não? E não sei o quê. Então, cria muita polêmica, não? E eu acredito que agora em janeiro, a maioria dos países vai acelerar essa coisa. Por quê? Porque Marte, que está saindo de Áries, onde ele esteve durante quase o ano inteiro, ele nunca fica tantos meses, né, no signo, mas ele ficou muito tempo no signo de Áries, ele se sentiu à vontade, era a casa dele. Ele entra em tudo. Ele fala, também vai mexer nas finanças, vai mexer no dinheiro, vai colocar, ele é um gatilho, ele parece que ele vai fazer um start de alguma coisa, de alguma ação. E eu creio que essa ação seja Júpiter quadrado com Urano, porque ele entra antes mesmo do Saturno, é rapidinho, ele termina no final de janeiro, e Marte que vai fazer aspecto, seja com Saturno, seja com Júpiter. Então, ao mesmo tempo, eu acho que vamos ter, as notícias vão ser infladas, né? Até porque Mercúrio também está em Capricórnio, eu acho, né? Deixa eu ver onde que ele está, em Capricórnio. Bom, quais são os signos mais afetados por esse ingresso desses dois planetas, especialmente Saturno, que vai ficar 2 anos e meio. Esse é o tempo que ele leva para transcorrer todos os 30 graus de um signo astrológico. Estamos falando de signos, não de constelações, não esqueçam disso. Signos têm um tamanho determinado de 30 graus. Então, vai lá ver no teu mapa onde você tem Aquário, ou pelo menos os primeiros 10 graus de Aquário. Então, isso vai afetar principalmente as pessoas que nasceram no primeiro decanato do signo, depois os outros signos de ar, certo? Isso é positivo? Eu creio que sim, porque ele dá assim uma certa urgência de se mexer. E também eu vejo Urano como sendo gerador de ideia, traz tecnologia, se fala muito de ciência, conquistas da ciência, e nós estamos falando disso quando estamos falando dessas vacinas que estão saindo em tempo recorde. É verdade que algumas elas já estavam sendo desenvolvidas para as outras SARS, né, que são da mesma família desse coronavírus. E também por outras doenças, porque nós vemos na África ainda tem ebola e não tem vacina. Talvez porque tenha sido limitado lá e os países do mundo inteiro não tenham se mobilizado em conjunto. Isso de novo tem relação com Aquário. Todos nós sem fronteiras. Essa é uma coisa muito aquariana também. E penso que essa, né, tem muitas pessoas que falam, mas então está começando a era de Aquário?
Eu acho que nós estamos no alvorecer. É como quando vai nascer o sol. Antes do sol nascer e despontar na linha do horizonte, nós vemos a claridade do sol. Nós já sabemos se vai ser um belo dia, né? Vemos aquela a claridade, falar, ai, que lindo amanhecer. Isso, nós estamos num lindo amanhecer. Precisamos nos mobilizar todos juntos, né? Para passar esse período crítico. Mas não pense que nós vamos solucionar os problemas, porque é assim, né? A gente ataca o mal pela raiz, mas ele também quer sobreviver, né? Esse vírusinho danado. Ele vai se mutando, vai mudando, né? Como acontece com os outros vírus, né? O vírus da gripe, por exemplo, que a gente tem que vacinar todo ano, porque a cada ano eles acrescentam alguma coisa no vírus, porque enquanto isso, o vírus muda. Existem vírus que foram definitivamente controlados. Controlados não quer dizer eliminados. Você não tira o vírus de dentro do planeta Terra. Só se você botasse todos os vírus num foguete e manda para fora. Isso não existe. Eles continuam convivendo entre nós. E para que a gente faz um escudo, né? O escudo, atualmente, é a vacina, não tem outra. E talvez, sim, algum remédio, uma profilaxe, como acontece com a gripe, né? Gente, tem pessoas que não se vacinam, mas que quando tem um resfriado, eu já sei o que eu tenho que tomar, remédio tal, tal e tal. Né? Então, pronto. Eu não vou falar aqui dessa parte, porque eu acho que não vem ao caso. Quando a gente fala de Saturno, a gente está falando de restrições. Tá? Mas também está falando de estruturações. Nós nos estruturamos com Saturno, porque Saturno é um grande cobrador. É o Enem da vida. Ele percorre todo o zodíaco em 29 anos, aproximadamente, dependendo da velocidade, que não é sempre regular. O da Terra também não é. Nenhum planeta, né? E aí ele forma uma oposição com ele mesmo por volta dos 14, 15 anos, que é aquela idade que a gente chama de aborrecência, né? Adolescência. Quando a criança é do contra, ela é do contra, ela não quer obedecer a mãe, não quer obedecer o pai, tá, tudo bem. Na realidade, com 12 anos, existe um ciclo de Júpiter que lhe dá liberdade, ela quer se incluir no mundo dos adultos, aí chega Saturno e fala, bom, você quer se incluir no mundo dos adultos, tome jeito, se responsabilize, né? E Saturno, ele faz, olha, crise econômica, vai ser muito grande. Teremos queda de edifícios, pontes e viadutos, muitos. Muita mortandade por causa de acidentes, inclusive de moto, de trens e de aviões, tá? É possível que tenha algum problema nesse caso. Por defeito, dá muito defeito nos aparelhos, né? E quem trabalha com tecnologia vai ter que redobrar a paciência, porque o Saturno pede paciência. Paciência e determinação, tá? O Urano com Saturno também, eles agem, um querendo se livrar das amarras e o outro colocando mais amarras, para que você não se livre, né? Então, olha o que acontece com a gente. A gente sente dentro de nós, nossa, uma urgência, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo, amanhã é o último dia de 2020, que vai embora, graças a Deus. Mas não estamos livres de fazer o que nós queremos. Tivemos um Natal mais intimista, tá? E vamos ter um Réveillon completamente inusitado. Sem fogos, sem aglomerações, sem felicidade, sem pulo, né? Os 3 pulinhos, entrar na água, pular 7 ondas, essas coisas todas estão sendo proibidas. Que isso também é importante. Nós vamos ter também Marte, que vai afetar o Urano, também nesse mesmo período, tá? Meados de janeiro. Aumenta a violência, podem ocorrer atentados, acidentes aéreos
e acidentes com eletroeletrônicos. Então, cuidado, porque pode cair a sua linha, você fica irritado, porque Urano deixa a gente irritado. E Marte aumenta o risco de explosões, violências e movimentos de tropas. Bom, pode faltar luz, sabe aqueles blackouts danados? Bom, aqui para nós então, que temos ainda essas chuvaradas de verão com raios, vocês sabem que, não sei se sou eu que faço essas analogias, mas o Brasil, o mapa do Brasil Independência, né? Brasil Independência, ok. Dia 7 de setembro de 1822. Muito bem. Eu uso o horário das 16h08, que foi o meu mestre Facciolo que fez essa correção, mas tem outros astrólogos que usam 12, 20, às vezes 4h20. Bom, mas o ascendente continua sendo Aquário. A cidade que tem muita relação com esse Aquário é São Paulo, porque é uma cidade aquariana, nasceu em 25 de janeiro. Portanto, a gente chama ela de locomotiva do Brasil. Olha que não é por acaso, né? País do futuro, sim, a gente está sempre olhando o futuro. Um país de acolhimento, sim. Olha quantos, tudo que foi feito aqui foi feito por imigrantes. O único ponto negro foi a escravidão, que está ainda no sangue, né? Para ser resgatado. Não podemos esquecer o que foi feito, né? A destruição dos índios, né? Tudo isso foi fruto dessa colonização. Muito bem. E aí, o que eu olhei? Que o primeiro decanato desses signos de ar são até, de uma certa forma, beneficiados, mas sempre dentro desse limite. Não é que você vai sair por aí e esquecer a sua prudência. Mas os signos de fogo, que são os que ficam na oposição, eles também vão ser afetados, especialmente Leão. O Leão pode ter, por exemplo, Júpiter pode lhe dar uma proposta, uma coisa legal. E Saturno fala, sim, mas você vai precisar de fazer sacrifício para aceitar essa proposta. Por exemplo, tem que mudar de cidade, tem que mexer no teu conforto. Ou então vai te fazer pensar, é melhor assim do que nada, né? Então, pensem, especialmente quem nasceu no primeiro decanato dos signos, porque isso vai trazer novidades na vida deles, propostas, mas também com uma reconstrução, né? A necessidade de cristalizar as coisas, de realizar as coisas com maior, talvez menos emotivamente e mais intelectualmente, pensando, né, naquilo que você quer conquistar para você e para os outros. Um outro aspecto que eu estou vendo aqui, claro, Júpiter também vai fazer a quadratura com Urano. Quando isso acontece no mapa, se for uma conjunção, a pessoa ganha a loteria, mas não é bem o caso da gente. Vai ser a crise econômica, que vai ser muito focalizada pela mídia, se vai ter ou não vai ter ajuda do governo, a pobreza, as empresas que fecharam, as pessoas que ficaram sem emprego, a necessidade de se reinventar. Um aspecto bom, e aí eu não sei se ele é realmente bom, porque com Plutão a gente nunca sabe, é Marte que vai fazer uma conjunção com Plutão. Isso não, para mim, não uma conjunção, desculpe, ele está em quadratura agora, né? Teve atentado terrorista na França, né? Teve alguns atos violentos, mas agora, com Marte entrando, fazendo aspecto com Urano, logo depois, Marte avança e vai fazer um trígono com Plutão, que continua lá em Capricórnio, 24 graus, ele está lá um tempão. Ele é muito, 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 muito lento. Ele leva, acho que 182 anos para dar a volta
do zodíaco. Portanto, ninguém dá a volta, ninguém faz uma revolução de Plutão. Pouquíssimas pessoas alcançam a oposição de Plutão. A gente normalmente morre antes. Essa daí dá atos de violência, ações radicais, inclusive terroristas. Atos muito extremistas. Podem ocorrer acidentes de explosões, inclusive tipo usinas nucleares, enfim. Vamos falar de novo de mortes em grande escala. Pode ser que atinja particularmente o Oriente Médio, mas aqui em fevereiro não é do ponto de vista tão negativo, tá? Por quê? Porque é um trígono. Mas como são dois planetas ruins, eu vejo que planeta ruim não pode dar nada de bom, mas enfim. Talvez aqui a gente esteja pensando em como a gente vai terminar, porque Plutão tem relação com o casa 8, tem relação com morte, mas lembre-se que é morte e renascimento. A casa 8 é o fim de um ciclo e começo de outro, como acontece na matéria. Então eu vejo isso, talvez a capacidade que nesse período, então entra Março, e Março faz um trígono Marte com Saturno. Em Março, tá? Isso tudo, lembrando que Saturno está lá em Aquário, certo? Aquário tem relação com a sociedade como um todo, com os grupos. Quando a gente fala de OMS, fala de ONU, fala de ONGs, né? Tudo isso é casa 11. Mas tem relação com eu e você juntos, nós todos juntos. E aí, esse é um bom aspecto. E logo depois dele fazer o trígono com Saturno, ele também faz um trígono com Júpiter. Então eu penso que no mês de março nós teremos um pouco de alívio, talvez esperança, talvez ações do governo para aliviar um pouco a crise econômica. Sim, pode ser, tá? Um aspecto mais negativo ocorre em maio, e aí maio eu diria assim, tá um calor danado aqui, volta à quadratura entre Saturno e Urano, portanto de novo problema econômico, pode implodir alguns bancos, algumas grandes organizações financeiras, podem se juntar também, tá? Um banco que compra o outro, né? Isso pode ocorrer pelo mês de maio. Junho é um momento um pouquinho tenso, porque tem poucos aspectos favoráveis no céu. Marte em oposição a Júpiter fala em gasto, fala em inflação, em o preço do custo das coisas, o custo de vida, né? Isso em março. Quando chegar agosto, podem ter novas iniciativas, certo? Eu não sei se isso vai ter relação com Marte vai fazer um trígono com Urano. Então, novas invenções, novas vacinas, novas coisas. E invenções, para mim, isso tem relação com invenção, com a ciência, descobertas da ciência, que pode ser também nas estrelas. Veja bem, não esquece que nós estamos falando de conquistar Vênus, os outros planetas do sistema solar. Então, isso é Marte. Com Urano, ação, um foguete que vai lá, Então, mais para agosto e setembro. E aí, não esquecendo que a partir de outubro nós temos novamente aquela quadratura. Então, vamos chegar no fim de 2021 com problemas financeiros para serem superados. Bom, eu vou fazer uma pausa e vou gravar um outro vídeo, tá? Já tá meia hora, muito cansativo. Por quê? Porque eu vou examinar o que está acontecendo sobre o mapa do Brasil, não só em mundial, Nós vivemos aqui. Então, depois de você ouvir esse vídeo, você clica no outro e você me escuta e nós vamos falar sobre o Brasil, certo? O que vai acontecer no Brasil em 2021, na minha modesta opinião de astróloga, tá bem?
Obrigada. E olha, clica aqui se você gostar, se inscreva, fica aqui no meu canal, porque eu vou gostar muito de ter você. Muitas pessoas estão me escrevendo que estão gostando, o canal está aumentando, né, a quantidade de assinantes, gente que se inscrevem. Isso é muito bom, não chega a milhões, mas eu estou muito feliz pelo crescimento, porque é um trabalho que eu faço com muito carinho. Então, te espero aqui daqui a pouquinho, tá bom?